Irmãos, para o nosso momento de edificação, pela pregação da palavra, vamos abrir nossas Bíblias em Eclesiastes, capítulo 8. Vamos retornar a este capítulo, começamos a estudá-lo na semana passada. Vamos passar mais um tempo aqui olhando Eclesiastes 8. E hoje nós vamos ler do verso 1 ao verso 8, embora nós vamos nos concentrar do verso 2 em diante. Assim diz a palavra do nosso Deus. Quem é como sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto, e muda-se a dureza da sua face. Eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do juramento feito a Deus. Não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema. E quem lhe dirá: que fazes? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo. Porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Porque este não sabe o que há de suceder, e como há de ser, ninguém há quem lhe declare. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter. Nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte, nem há tréguas nesta peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar? Ó Deus, mais uma vez, nós pedimos a tua iluminação, poder do teu Espírito Santo sobre nós, em nosso coração, para que possamos compreender aquilo que o Senhor nos diz, crer nisto e praticar para o louvor da tua glória e para o nosso bem. Abençoa todos que estão aqui hoje, ó Deus, para que nós todos, ouvindo esta palavra, sejamos transformados por ela. Em nome de Jesus, amém. Este texto apresenta uma palavra e de forma repetida, numa expressão tempo e modo. E muitas vezes nós achamos que este modo é a forma, o método de realizar alguma coisa no tempo certo. Mas você sabe, há palavras e muitas palavras que têm muitos sinônimos, e esta é uma delas, e que se adequa mais aos nossos ditos populares, quando nossa mãe ou nossa avó brigavam com a gente e diziam assim: tenham modos, menino. E sempre era no sentido de você ter uma prática adequada ao lugar onde você estava. Não é isso? É claro que ela, em geral, não ia explicar tudo isso. Tenham modos, menino, sempre vinha acompanhado de um safanão. Não tinha muito tempo para explicações. Mas a ideia do texto é esta: existe um tempo e um jeito adequado de estar naquele tempo. Por exemplo, para alguns tem sido difícil ver o pastor de camiseta polo pregando. Sempre de terno, gravata. E para alguns, a ideia é o modo aceitável de estar ali adiante do povo. Eu tinha um professor, já morreu, o pastor Onésio Figueiredo, que ele brigava com a gente na aula, brigava mesmo, e dizia assim: eu nunca fui para frente da igreja de manga de camisa. Que ele queria dizer com isso que ele nunca foi para frente da igreja sem terno, sem blazer, seja lá o que for. E ele ainda adicionava a seguinte exortação: e no meu tempo eu andava a cavalo. O bicho era bravo mesmo. Bom, estas e outras coisas fazem parte da nossa prática de vida. E tem coisa que a gente faz desde criancinha, mas não quer dizer que elas estão certas segundo a palavra de Deus. E aí é que está aquele chamado que nós recebemos na semana passada.
de buscar o Senhor como a única fonte de sabedoria, e que a partir daquilo que ele nos concede, nós utilizemos como ferramentas para interpretar os fatos, para interpretar as coisas que estão acontecendo ao nosso redor e para praticar adequadamente. Lembra que no domingo passado nós falamos muito do nosso procedimento diante dos homens. E agora o texto vai nos mostrar que esta sabedoria tem realmente uma eficácia na nossa prática. Só que Salomão, o pregador, agora vai pegar um exemplo, que é o exemplo de como se portar diante das autoridades. Mas o nosso tema central é o mesmo da semana passada. Salomão está aqui nos apresentando conselhos sábios. Semana passada vimos o conselho de buscar a sabedoria ou a verdadeira sabedoria. Porque ela, como todo esse texto está nos ensinando, meus irmãos, capacita o homem a viver com uma forma prudente de submissão às autoridades, mas também dá limites para os homens. Ser uma pessoa sábia é saber o seu limite. E nós sabemos disso. Ser uma pessoa sábia é agir com prudência. E é estas coisas que Salomão está trabalhando com os seus ouvintes e o Espírito Santo trabalhando conosco nesta manhã. Conselhos sábios. Vamos lembrar quais são esses conselhos? O primeiro deles, que nós tratamos na semana passada, está no verso 1. Busque verdadeira sabedoria, porque ela tem o poder de quebrar a dureza da sua face, reluzir o seu rosto e tudo mais. E hoje nós vamos trabalhar com as outras duas. A segunda lição está do verso 2 ao verso 5. Guarde o mandamento do Senhor. E a terceira lição, do verso 6 ao verso 8. Use a sabedoria para compreender os tempos e os modos. Guarde o mandamento do Senhor e use a sabedoria para compreender os tempos e os modos. Meus queridos, o pecado tornou o homem uma pessoa inconstante. Uma hora a gente quer, outra hora não. Uma hora a gente precisa comer um salgado, tá meio passando mal, tá tonteando. Depois de comer um salgado, precisa de um doce. Tem gente que não gosta muito de doce, mas depois de almoçar precisa tomar um café. Ou, para determinada situação, aqui mais no sul do país, para fazer algum tipo de coisa, fazer um pensamento, um projeto, é bom sentar e tomar um mate. É bom para dar uma arejada, para começar a vida, aquela coisa toda. Mas ainda assim, nós somos muito inconstantes e o que faz isso não é um tipo de transtorno, alguma coisa que a ciência pode fechar um diagnóstico. Há esses casos, a gente sabe. Pelo menos um para a gente cravar aqui. De muita alternância de humor, e este humor mudar também as suas decisões. Não vou mexer com isso hoje. Mas as outras todas, e para ela também, o coração é o cerne da coisa. É como o seu coração é inconstante. Uma hora você quer, outra hora não. É tão inconstante que, para o que diz respeito ao casamento, tem uma expressão que virou dito popular, foi para as músicas e virou até filme. Que seja eterno enquanto dure. Como é que é isso? Isso revela a nossa inconstância. Uma história de vida que, num determinado momento, não faz mais sentido nenhum. Quem faz isso conosco? O nosso próprio coração. O pecado que invadiu o nosso coração e faz com que, num momento, nós amemos de forma idolátrica. Noutro, nós rejeitemos completamente, a ponto de, nem querer autoridade e conselho. Um exemplo disso, e virou também, o Brasil é um polo de criação de coisas, inclusive de novas palavras e novas expressões. Agora a gente já está até acostumado com a expressão infidelidade partidária. Vai começar de novo. E o pessoal já está em alerta. Irmãos, isso é lá na política, mas isso é na sua vida. É na minha vida. Nós precisamos tomar cuidado com os efeitos do pecado em nós, porque ele faz de nós, dentre tantas outras coisas, pessoas inconstantes. Não ligamos as coisas
Não ligamos para coisas importantes, às vezes, ao mesmo tempo em que podemos fazer uma tempestade num copo d'água para uma coisa que é pequeníssima. E assim vão. Os tempos são muito incertos e é importante que alguém experiente nos aconselhe. Portanto, nós vamos olhar estes conselhos de Salomão aqui, como já temos visto desde a semana passada. Vamos só olhar o verso 1. Quem é sábio, e aí ele vai falar da sabedoria. A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda-se a dureza do seu coração. A sabedoria tem esta eficácia em nossa vida. Retomando a última vez o que nós falamos da semana passada, a fonte de sabedoria é o Senhor. Então, sim, a sua vida, o seu coração, a sua fisionomia pode ser transformada ou podem ser transformadas pela sabedoria que vem do Senhor. Busque-a. O temor do Senhor é o princípio do saber. Revelam prudência a todos os que a edificam. Nós terminamos assim semana passada no Salmo 110. Vamos adiante. Segunda lição, do verso 2 ao verso 5. Guarde o mandamento do Senhor. Aqui está a única ordem do texto, o único imperativo do texto. Eu te digo, observa. Eu com a boca do rei, uma tradução mais literal, com a minha boca, a boca do rei, te digo, observa. É como que ter a incumbência de guardar alguma coisa, manter algo sob custódia. Não é só de você ficar parando, observando, eu acho que eu não faria assim. Não. Esta ordem do pregador para nós é: observa, mantenha sob custódia o mandamento do rei. Guarda isso. Você é um guardião do mandamento do rei. E qual a razão para dar esta ordem tão enfática? Não é por nada mais senão pelo fato do juramento ou do teu juramento feito a Deus. Se você ouvir algumas pregações reformadas ou pregações de irmãos sérios na palavra, você vai ver também a explicação de que pode ser por causa do juramento de Deus, no sentido de ele ter colocado o rei ali. E você, como servo de Deus, também deve estar pronto para pegar o mandamento do rei e fazer dele lei para a sua vida. E aí, mais 2 conselhos. Veja o versículo 3. Não tenha pânico, nem pressa em deixar a presença dele. Não faça isso. Alguém, que pode parecer diante de alguém em sua presença. Não deixe a presença do rei apressadamente. Nem te obstines também em coisa má. Qual é a razão para isso? Ele faz o que bem entende. Aquilo que traz prazer, deleite a ele. Algumas decisões de autoridades, a gente até questiona. Gente, mas qual é o objetivo disso? Por exemplo, vamos falar da esfera familiar. Eu tenho 2 lá em casa, tá bom? 3, mais 2 meninos. Então o duelo é sempre um pouquinho mais acirrado. E aí às vezes eu dou uma ordem para eles, uma ordem simples. Tira isso daqui e põe para lá. E eles ficam me olhando com uma cara franzida assim, ó. Mas não é de raiva, eles não estão rosnando. Eles só não estão entendendo por que eu mandei tirar dali. Mas foi uma ordem simples. E o negócio está concreto. Em geral, é roupa deles. Tá ali, tá concreto. Eles sabem do que eu estou falando. E essa expressão de não saber o que estão falando é porque... Por que agora? E por que eu? E por que hoje? Às vezes a gente faz isso também, como crianças. Fazem com a autoridade dos pais. E aí a gente vem, autoriza, tal, não sei o quê. Desautoriza. Assim vai. O Conselho de Salomão está baseado no seu sistema de governo. Salomão é rei de Israel, um dos mais sábios, se não o mais sábio da sua época, um dos mais poderosos, se não o mais poderoso de sua época. E era necessário
autorização para entrar na presença do rei. E essa é uma ideia dos reis de todas as nações. Vamos nos lembrar do rei Assuero, ou Artaxerxes, o rei lá da época de Ester. A Vasti foi chamada à presença dele e não compareceu. Deu problema. E depois havia a necessidade dela intervir na história e ir até a presença do rei. E agora? Precisava de muita coragem para fazer isso, para estar na presença do rei sem autorização. Nós vivemos num sistema de governo diferenciado. Você não precisa de autorização hoje, precisa ter hora marcada na agenda. Mas ainda assim, as autoridades estão lá. Mas esta expressão aqui é muito interessante do versículo de número 3. Por que você não pode se apressar em sair da presença do rei e nem se obstinar a coisa ruim? Porque ele faz o que bem entende. Há só uma pessoa com maior autoridade acima do rei. Deus, que o constituiu. Vamos pensar na nossa federação. Qual é a esfera mais poderosa da nossa nação? O presidente. Esta é a figura. Ele personifica a autoridade primeira do nosso país. Tudo bem que ainda no nosso sistema de governo, quem deveria ter mais poder era o Congresso. Porque somos um governo representativo. Somos uma federação. Mas ainda assim está lá a personificação do poder. E quem está acima do presidente? Do nosso presidente atual, quem está acima do presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Quem? Mas às vezes você acha que não é. Eu sei que ele acha que não. Mesmo porque ele não é crente. Mas o crente achar que não tem ninguém acima dele, aí é um problema. O nosso Deus reina. A terra é de Deus. O Brasil é de Deus. Não porque nós estamos marchando por aí declarando que Balneário Camboriú é de Deus. Ela é porque ele criou. O governo é dele. Nós não podemos nos enganar assim. Quem governa todas as coisas é o Senhor. E ele instituiu os governantes temporariamente, porque nós sabemos, é ele quem coloca e ele tira. O governo vai terminar em algum momento, mas o Senhor vai continuar governando. Seja quem for que estiver assentado, assinando decretos ou fazendo vetos. Mas enquanto ele está constituído de autoridade, ele tem capacidade e competência de ir até alguns limites. E deles nós não podemos discutir ou nos rebelar, a menos que estas competências sejam revertidas, em se tratando do nosso país, por meio de leis. E outros países, também a mesma coisa. Talvez nestas semanas passadas você tenha se perguntado assim, por que é que o presidente Donald Trump está arrumando coisa de novo? Aí vai avolumando. Você fala assim, não, vai ser igual da outra vez. Uma semaninha tá certo. Aí agora tá expandindo. Você fala assim, gente, por quê? Porque dentro dos limites de competência dele, ele faz o que quer. Dentro dos limites de competência. Se ele ultrapassa os limites, aí ele terá que prestar contas. E assim nós vamos em todas as esferas de autoridade. O reconhecimento de esferas de autoridade, aliás, é uma das marcas distintivas da teologia reformada. Saber que nós temos esferas delimitadas de autoridade e de poder, e que estas esferas não podem ingerir nas outras. Por exemplo, há a esfera de poder que é o poder público. E esta esfera de poder não pode ingerir na esfera de governo e de autoridade da família. Não deveria. E assim também, estas não podem interferir na questão religiosa. Meus irmãos, as autoridades foram constituídas por Deus.
Mas o que dificulta para nós, às vezes, é a maneira como nós interpretamos isso. Ainda mais num país como o nosso, marcado por corrupções. Parece que nunca tem justiça nenhuma. E aí nós queremos resolver com a nossa própria mão. O evento de 8 de janeiro, por exemplo, eu vou ficar falando de política hoje um pouquinho, tá bom? Você aguarda aí. O evento de 8 de janeiro é um negócio catastrófico. Tudo que aconteceu e seus desmembramentos. Tem gente presa até hoje. E está presa porque tem uma lei que diz que ele precisa ser preso e está preso. Como é que tira? Muda a lei. Ah, mas quem... Aí é um outro assunto. E aí nós, de novo, entregamos para o Senhor. Toda semana nós vamos ter um susto desse, irmãos. Toda semana. Agora acharam o rapaz do banco. O rapaz do banco tinha um cara que era o capataz dele. Aí agora o capataz aparece morto. Nunca vão saber a história certa. Parece aquelas séries que fala que vai continuar e não tem dinheiro para continuar e não continua. Parou a história no metade da história. Agora vai, né? Todo mundo, agora vai. O pessoal até esfrega a mão. Aí o cara aparece morto. Não vai. Não vai de novo. É sempre assim. É sempre assim. E demora 10 anos, 15 anos para se fazer justiça. Mas ainda assim, se você olhar para esses fatos, achando que a autoridade final está na mão destes homens, você não está olhando a foto do jeito certo. Porque quem está governando é o Senhor Deus. Pastor, por que é tão importante colocar no coração a autoridade suprema de Deus? Porque se você não entende assim, você não vai pedir para Ele. Você não vai vê-lo como a fonte de recorrer, de fazer recursos das atrocidades que são cometidas. É para Ele que nós temos que recorrer. É com Ele que nós temos que pedir, para Ele que temos que impedir as intervenções. E Ele faz, como já fez muitas vezes. Livrando toda a nação, mas muitas vezes livrando o povo dele de muitas questões. Você não ficou abalado quando tinha aquela coisa da linguagem neutra? E agora, como é que eu vou fazer? Agora eu não posso nem falar, como é que faz? Aí tem gente aqui que ficou até treinando em casa. Como é que faz? Aí veio um decreto que não é mais para usar. Quem assinou o decreto? O presidente. Você sabia? Assim, gente. Glória seja dada ao nome do nosso Deus, que é o governante supremo. É assim que você tem que interpretar. Só assim. E de jeito nenhum. E tem coisa que não tem como perguntar. Por que ele está fazendo isso? Porque ele tem um nível de competência. E como você leu no verso 3, ele faz o que lhe apraz. Porque a palavra do rei tem senhorio, tem autoridade suprema, diz o verso 4. E não tem quem pergunte para ele o que você está fazendo. Nós podemos fazer isso de outras formas, mas ainda assim, enquanto ele estiver no seu limite de competência, não tem muito o que fazer. E aí vem esta expressão, que é uma das principais aqui. Verso 5. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. Lembra como era a instrução do verso 2? Seja um guardião do mandamento. Mantenha sob custódia esse mandamento. Cuida dele, observa ele, pratica esse mandamento. E a razão está aqui no verso 5. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. Porque o coração do sábio conhece o tempo e a ordem, ou julgamento, ou a decisão. Você vai ser sábio para interpretar os eventos da nossa realidade. Mas isso vem das mãos do Senhor. Vamos pegar aqui 2 exemplos de reis em que houve a oportunidade de estar em sua presença e eles fizeram o que bem lhes entendia. O que estava na telha deles, eles fizeram.
O primeiro exemplo de rei é o rei Davi, que teve a oportunidade de matar Saul. Pastor, mas ainda o rei era Saul, mas lembra? Davi já tinha sido ungido pelo profeta Samuel. Ele era o escolhido do Senhor. Estava ali, nas mãos dele, para executar aquela... E ele não fez. Mas por quê? Ele não fez. Ele tinha razões. Para ele, Saul era ungido do Senhor. Enquanto Saul estivesse vivo, ele iria respeitar Saul. Mas nós também tivemos aquele evento catastrófico de Urias estar na presença do rei Davi, sendo enganado por ele a todo momento. E Urias o respeitou até o fim, e respeitou o exército. Você se lembra disso? Consequência, o rei fez o que era mal. Pecou perante o Senhor e mandou matar Urias. E o Senhor o corrigiu. Imediatamente. Não precisou fazer nenhuma lei. O Senhor mandou o profeta e disse: você pecou contra o Senhor. Só que este mesmo profeta diz: o Senhor te perdoou. O outro rei é o rei Salomão, que num dos primeiros momentos do seu exercício de governo, depois de pedir sabedoria ao Senhor, tem que decidir a demanda daquelas mães. As mães que levam lá um menino, cada uma teve o seu filho, um morreu, e só um estava ali, e uma estava dizendo, é meu, e a outra, é meu. E aí Salomão manda dividir o menino em dois, num negócio, aquela coisa assim, para acabar a pirraça. E aí a mãe se rebelou, dizendo, não mate o menino. Então fica o menino com a sua mãe verdadeira. Só que este rei Salomão também, num outro momento inconstante, fez o que deu na cabeça dele, e o Senhor o disciplinou. Quando ele decidiu construir templos de falsos deuses das mulheres com quem ele casava. E um ainda ficou de frente com o templo em Jerusalém. O Senhor o disciplinou. Irmãos, nós precisamos ter estas coisas na cabeça. A autoridade é daquele que está constituído, mas a autoridade suprema é de Deus que o colocou ali. Então é a ele que nós devemos recorrer. Guarda o mandamento do Senhor, porque ele é o Rei Supremo. E ele enviou o seu Filho ao mundo para ser o Rei de toda a terra. Cristo Jesus está nos céus reinando com poder e glória. Cumprindo as promessas referidas a ele, o cetro da autoridade jamais se apartará dele. Nós temos um rei que não virá reinar, ele já reina. Jesus ou Deus ou nenhuma outra pessoa da Trindade vai aparecer aqui só quando o mundo terminar. Nós não estamos vivendo num filme de Vingadores, da Marvel. Agora não tem mais solução, agora a gente vai vir e vai eliminar tudo. Não é isso. O Senhor está governando continuamente o mundo. E para isso você precisa ser sábio. Guarde o mandamento do Senhor e também use a sabedoria para compreender os tempos e os modos. Veja o versículo de número 6. Porque para todo propósito há tempo e modo. É aquela palavra que está ligada a juízos, decisões, ritos e estatutos. Essas coisas vão mudar. As leis passam. As leis são revogadas, outras entram no lugar, e assim nós vamos. Mas você precisa ter a sabedoria para interpretar isso. Tratando-se, inclusive, de costumes de uma época. Porquanto é grande mal que pesa sobre o homem, porque nós não sabemos o que vai acontecer. E muito disso recai sobre nós quando tomamos decisões erradas. A gente só vai saber que é errada depois. Tem gente que já vai sabendo que vai dar ruim. Mas, na maioria das vezes, nós tomamos decisões sem saber o seu resultado final, ou qual desdobramento haverá.
E assim nós precisamos tomar muito cuidado. Vamos pensar nos últimos 2 presidentes do nosso país. Eles montaram o seu corpo ministerial, sem saber que tipo de desdobramento haveria. Aí passa um tempinho e começa a ter troca de ministro. Alguma coisa aconteceu. E eu peguei essa marca temporal porque aconteceu nos 2 governos. Jair Bolsonaro e do Lula. Troca ministerial. Não funciona. Não funciona, tem um desdobramento inadequado para a proposta. E aí é preciso trocar. Nós não sabemos o que vai acontecer. Nós fazemos planos e precisamos fazer, mas precisamos entregá-los ao Senhor de toda a história, ao Senhor de toda a terra. Eu tinha o propósito de, segunda passada, tirar a tala. Lembra disso que eu reclamei aqui semana passada? Cheguei no médico e vi que a situação do meu pulso era pior. Eu devo estar com uns 9 pontos ao redor do punho. Tinha 4 lesões, e eu só achando que era ali uma correçãozinha do túnel do carpo. Tem 4 lesões que foram refeitas. E aí os nossos planos se postergaram para mais 3 semanas. Eita. A gente não sabe o que vai acontecer. Então a gente precisa se confiar naquele que nos dá segurança. Quem nos dá segurança para viver é o Rei Supremo de toda a terra. O homem não sabe o que vai acontecer. Veja o versículo de número 7. O homem não sabe o que vai ser daqui no futuro. E não tem ninguém para dizer para ele o que vai acontecer. Pastor, mas aí eu lembro de pelo menos 4 pessoas que poderiam dizer. Nostradamus, Mãe de Ná, quem mais? Mais uns 2. Não funcionou. E tinha outros, né? Não funciona. Não vai dar certo. Porque a resposta vem de Deus. Se nós não buscamos em Deus, nós não teremos a resposta certa. Talvez uma resposta mentirosa. Você recebe aquilo, vai guiar a sua vida e vai achar que você está no caminho certo. Depois se frustra e aí não dá problema. Como é que você vai fazer? Vamos pensar naquela outra Márcia Sensitiva, é o nome dela. Ela começa os dias dizendo assim, olha, não sei quem, vocês estão rindo que vocês conhecem. Aí o pastor só vai soltando as flechas aqui, né? Aí ela começa o dia falando assim, olha, hoje o zodíaco tá assim, peixe está não sei quem, tá alinhado a Júpiter, e aí o salmo é o Salmo 23, você deve usar a cor azul, pode tomar um banho de alecrim, e evite sair com pessoas que são assim e assim. É desse jeito. Aí você toma aquilo, porque você é daquele horóscopo, alguém te falou que ele é daquele horóscopo, daquele signo, melhor dizendo. Aí você sai, toma todas aquelas decisões. E aí dá tudo errado. Inclusive a pessoa que não era para andar com você vai te procurar. Aí você se frustra. Como você não confia em Deus, você vai confiar nos homens. Primeira coisa que você faz, preciso de terapia. A terapia não dá certo, eu preciso de remédio. O remédio não dá certo, eu preciso morrer. Não riam, é isso que está acontecendo. Isso está acontecendo no mundo. Pessoas que estão frustradas por não saber para onde vão. E só tem um lugar, onde há a resposta certa, onde há segurança para viver e onde há um amor de cuidar de você, que é o Senhor Deus. Ele é o Rei de toda a terra. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco. Deus pode nos auxiliar nisso e Ele faz. Olha o versículo 8, a gente não sabe é nada. Ninguém sabe o que vai acontecer no dia da morte. Ninguém sabe quando a guerra vai acabar. Ninguém sabe quando vai acontecer esta e aquela outra coisa. E já que eu falei um monte de coisa, teve até gente sugerindo para estocar o vento. Mas nenhum homem pode, versículo 8, dominar o vento para o
reter. Ninguém consegue fazer. Nós precisamos confiar no Senhor. Mas há um grupo de pessoas aqui que vai se dar muito mal. Olha o finzinho do verso 8. Aquele que se entrega à perversidade. Como alguém que é proprietário daquela pessoa. Ninguém vai conseguir se livrar da perversidade. Alguém que se entrega à perversidade não conseguirá se livrar dela. Como é que eu vou exemplificar isso? Aquela mentirinha que para manter você precisa mentir mais. Já aconteceu isso com você. Você soltou uma mentira assim, aí alguém falou, mas o quê? Aí agora lascou. Fez a segunda pergunta, vem a segunda mentira. E aí se for perguntando, a mentira vai aumentando, vai aumentando. E assim nós vamos nos complicando cada vez mais. Meus irmãos, esta verdade não está distante de nós. Salomão viveu há muito tempo atrás. E nós fazemos parte de um país que não tem rei. Nós temos presidente, temos outros tipos de governantes. Mas por que isso não está longe de nós? Porque nós temos sobre nós o governo de Cristo Jesus. Ele reina soberano. Ele é aquele que tem as palavras de vida eterna, como disse Pedro. Ele é aquele que ensinava como autoridade e não como os fariseus. Cristo Jesus é aquele que está sempre conosco, cuidando de nós. Ele é o Rei sobre a nossa vida. Ele é o Rei prometido que veio. Ele é o Rei justo. E, ironicamente, depois de persegui-lo e pregá-lo na cruz, lá estava a placa: Rei dos Judeus. Cristo é o Rei sobre todas as coisas. Ele sofreu injustiças e tem condições de nos ensinar a enfrentar todas elas. Ele sofreu aflições e tem poder para nos ajudar a enfrentar todas elas. Por isso que a Escritura diz que nós temos sacerdote que possa se compadecer das nossas fraquezas. Cristo Jesus. Segue o texto dizendo, porque ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, porém sem pecado. Então, aproximemo-nos confiadamente junto ao trono de graça, a fim de receber socorro em tempo oportuno. É a Cristo que nós devemos entregar o nosso viver. O próprio Cristo esteve submetido ao governo e à autoridade do Pai. Quando o pessoal vai pregar para Herodes, e Pôncio Pilatos é citado sendo alguém que agiu segundo o propósito do próprio Deus. Depois leia na sua casa Atos capítulo 4. Os apóstolos falando que Jesus morreu daquela forma para que o propósito do Senhor fosse cumprido. Então, meus irmãos, você precisa se submeter ao Senhor. De que maneira? Vamos então aplicar estes conselhos. Conselhos sábios. Você quer um conselho? O primeiro deles, não idolatre governo nenhum. Nenhum. Inevitavelmente você estará debaixo de um governo. Não tem como. Você é um cidadão da cidade, dos homens, da polis. Não tem como. Então, não idolatre nenhum tipo de governo. E nós temos uma dificuldade nisso. Porque até mesmo alguns governantes têm a perspicácia de ganhar o nosso coração. Eles têm a perspicácia de ganhar o nosso coração. Vale isso, vale daquela bolsa não sei o quê, verba não sei o quê, isso não sei o quê. Não sei o que para todos. Mas isso não é de agora. Ouçam o que eu estou falando. Para não parecer que eu estou sendo partidário. Ouçam o que eu estou falando. Toda vez que eu falo de política aqui, um ou outro sai falando de mim. Ouçam o que eu estou falando.
Não é uma exclusividade desse governo. Se você pegar a história recente do país, você verá que os governantes sabem ganhar o nosso coração. E ganham mesmo. E nós passamos a amá-los. E às vezes amá-los mais do que a Deus. Não idolatre governo nenhum. Nenhum. Nós estamos aqui servindo ao Senhor, sendo cidadãos, pagando os impostos, votando. Mas nós somos servos de Deus, de mais ninguém. Segunda coisa. Não demonize governos como se eles fossem autônomos. Que é o outro lado da história. Não, isso aqui agora acabou. Isso aqui chega. Isso aqui, não, rapidinho isso aqui vai acabar. Não vai. Porque eles não são autônomos. Quem está governando todas as coisas, meus irmãos? Deus. Deus. Aqui eu não estou abordando os efeitos de más decisões de governantes. São vários. Vários. De todos os governos. Vários. Tem muita gente sofrendo, sempre. Tem muita gente sendo deixada de lado, sempre, em vários lugares. Tem. Esse não é o assunto aqui. O assunto é o governo em si, a autoridade. Deus é quem governa. Deus é quem governa. Se você não gosta do que está atual, seja em qualquer esfera, você discorda, mesmo gostando, mas discorda de um ponto ou outro, você deve ir ao Senhor. Isso vale para qualquer autoridade. O seu chefe, o seu pai. É que no que diz respeito à paz, não tem como trocar. Mas ainda assim, dá para resolver conflitos. Buscando a resposta certa no Senhor. Outra coisa, submeta-se como um ato de fé. Não votei nele. Não pedi para trabalhar com ele. Mas é seu chefe? Está eleito? Submeta-se. Cegamente, pastor? Não é isso que eu estou falando. Estou falando da autoridade. Da autoridade. Submeta-se como um ato de fé, de livre consciência, por aquilo que você diz ser um servo do Senhor e por aquilo que você diz confiar, você crê que Deus governa todas as coisas. Mais uma coisa. Seja prudente em tempos de tensão política, que a gente está vivendo há bastante tempo. Seja prudente. Prudente. Teve muita gente que já agiu com imprudência e foi deixada de lado. Fica pelo meio do caminho. É triste ver isso. Em qualquer esfera. Seja prudente em tempos de tensão política. E por fim, confie que Cristo reina acima de qualquer sistema de governo, qualquer ideologia, qualquer situação. É o Senhor quem está governando e sustentando a terra, meus irmãos. Por que não acabou a água ainda? Porque Deus não deixa. Por que não acabou o dinheiro ainda? Porque Deus não deixa. É isso. Por que um monte dessa construção que tem na Avenida Atlântica já não ruiu um monte de coisa? Porque Deus não deixa. Ah, pastor, mas aí fizeram alargamento da faixa. Vai lá ver a Barra Sul, tempos atrás, 2 metros de altura de degrau. E por que dali para frente não vai? Porque Deus não deixa. O nosso Deus é todo-poderoso. O nosso Deus governa todas as coisas com esse poder. Nada foge das suas mãos. E Ele faz tudo para a sua própria glória. Mas também faz para o benefício do povo dele. Vocês creem nisso? Deus nos abençoa. Deus nos guarda. Deus nos protege. Deus nos livra. E isso faz parte deste governo, do governo soberano do Senhor. Não se entregue aos homens, entregue-se ao Senhor e saiba viver diante dos homens. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai bendito, tem misericórdia de nós, para que nós possamos interpretar os tempos e os modos, como nós lemos aqui. Que nós sejamos totalmente dependentes de Ti, da Tua sabedoria,
para a tomada de decisões, para a interpretação de fatos, e que assim o teu nome seja exaltado. E nós sejamos beneficiados com a tua glória sendo vista por nós e nos teus feitos em todos os lugares. O que nós te pedimos, ó Deus, diante de tantos fatos que são ruins em nosso país e em outras nações, e também diante das guerras que estão acontecendo, é que o Senhor refreie a pecaminosidade dos homens. Ponha limites, ó Deus, para a maldade deles. E que nada chegue ao cabo desta maldade. E que Satanás mais uma vez seja derrotado pelo teu poder. Nós cremos em ti, confiamos em ti. Livra as pessoas mais necessitadas, ó Deus, que estão enfrentando esses conflitos de guerra. Livra pessoas da morte. Livra os nossos irmãos, ó Deus, que estão nestes países pregando o teu evangelho e agora estão debaixo de troca de tiros, ó Deus. Tem misericórdia deles, da família deles. Guarda-os pelo teu poder. Continue a motivá-los a falar do teu evangelho, mesmo sob perigos. Que eles só parem de praticar o teu evangelho, ó Deus, nos momentos em que eles tenham que correr para se esconder. E que ainda assim o Senhor dê esconderijos impenetráveis para eles. E que assim o teu nome também seja exaltado, mesmo nos momentos de adversidade. Em nome de Cristo Jesus. Amém.